Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje, dia da playlist X-Men Sagas, com o mega crossover Inferno. Inferno que é a terceira parte de uma trilogia, eu pelo menos considero uma trilogia, que começa com Massacre de Mutantes, segue para A Queda dos Mutantes e em Inferno, várias das pontas soltas mostradas nessas duas histórias são fechadas, amarradas e você percebe direitinho o quadro geral e tudo que eles quiseram mudar no status quo dos mutantes ao longo das três séries. Por isso eu vou colocar na descrição desse vídeo o link dos outros dois vídeos sobre as duas primeiras sagas para você, se não leu, poder acompanhar tudo. Bom, Inferno parte de alguns antecedentes importantes nas três principais equipes de X-Men. E agora eu digo três principais, porque nos outros dois vídeos eu dizia nas três equipes de X-Men, que tínhamos os títulos Novos Mutantes, o título X-Factor e o próprio título X-Men. Mas, entre A Queda dos Mutantes e Inferno, surgiu o título Excalibur. E o Excalibur, inclusive, teve sua participação no crossover Inferno, mas à margem de tudo, numa história inclusive com um viés bem cômico. Eu disse para vocês no vídeo da Lince Negra e até no vídeo da Geração X que o Excalibur é um grupo bem fora da caixa. Se você lê Inferno, você vai ver como destoa a participação do Excalibur da participação das outras equipes mutantes. Mas, apesar de sua participação bem diferente, bem inusitada, Inferno gira mesmo em torno das três equipes que já estavam figurando nos outros dois mega crossovers, Massacre de Mutantes e A Queda dos Mutantes. Então, vou falar principalmente dessas três e de seus antecedentes. Então vamos lá. Primeiro, Madeline Pryor. Madeline Pryor, a esposa de Ciclope, de Scott Summers, naquele momento, havia sido dado como morta na revista mensal do X-Factor. Isso, inclusive, propiciou que o X-Factor fosse realmente fundado, porque Ciclope veio se encontrar com seus amigos, os X-Men originais, foi então tomar ciência de que Jean Grey havia sido encontrada viva e não havia morrido durante a saga da Fênix Negra, o que foi surpreendente para ele, e ele começa a lidar com a dificuldade de contar para ela, que é o seu grande amor e com quem ele tinha um relacionamento muito sério pouco antes de ser dada como morta, como contar para ela que está casado e como contar para a esposa, que agora inclusive era mãe de seu filho, que Jean Grey havia voltado. E isso se resolve com o quê? Com a própria Madeline Pryor sendo dada como morta. Né? Então o Ciclope liga algumas vezes para casa, não consegue falar com ela, não existia telefone celular, ele liga, se ninguém atendeu o telefone fixo, ele tem que esperar que ela ligue de novo. Né? E uma série de eventos impede que cada um dos dois atenda ao outro. Então, quando ele vai pessoalmente verificar o que aconteceu, nisso ele já tem acesso a algumas informações e já está muito preocupado e chega enquanto sua casa é destruída e é informado pela polícia que dois corpos foram encontrados, o de Madeline Pryor e de Nathan Christopher, seu filho. Ele acredita mesmo que eles tenham sido mortos. Houve uma série de ataques a pessoas ligadas aos direitos mutantes, inclusive uma irmã da Jean Grey, e ele acha que é parte do mesmo movimento o ataque feito à sua família. Ele ainda os procura durante algum tempo, mas depois chega à conclusão de que aqueles são mesmo seus corpos e volta a se reunir ao X-Factor. Falei disso no vídeo solo do Ciclope e também até mesmo em A Queda dos Mutantes tive que falar um pouco disso. Então Madeline Pryor está dada como morta, mas não está morta e foi procurar o Ciclope e acaba encontrando os X-Men. Então Madeline Pryor passa a andar junto com os X-Men, que também não sabem o paradeiro do Ciclope, porque, como eu disse aqui no vídeo do próprio Ciclope e no vídeo de A Queda dos Mutantes, o X-Factor finge ser um grupo de caçadores de mutantes. Então o X-Factor que está aparecendo na TV não parece ser uma equipe que seria liderada por Scott Summers. Os X-Men chegam em algumas edições e falam, nossa, mas aquele parece o Scott, aquele parece o Bob, tal, mas eles estão ou a paisana ou com a roupa do X-Factor, com óculos tapando seus olhos, parte do rosto coberto, e eles não têm certeza, e acham, também se tivessem, é muito estranho, né, imaginar os X-Men originais caçando mutantes, porque a campanha do X-Factor todo se baseia no fato de que eles caçam mutantes e recebem pagamento por isso. É o jeito que o X-Factor inventou de colocar mutantes em segurança. Também parte dos planos de Cameron Hodge, líder da direita,
para aumentar a histeria antimutante e ainda usar mutantes para propagar esse sentimento. Bom, tendo isso em vista, Ciclope acha que Madelyne Pryor e seu filho estão mortos, e Madelyne Pryor está viva e bem, mas se separou do filho durante o ataque que foi feito à sua casa. O filho, uma criança pequena, né? O Nathan Christopher era um bebê não recém-nascido, mas aparentemente com menos de 1 ano de idade quando acontece o inferno. E ela passa a circular junto com os X-Men, que não sabem o paradeiro de Ciclope. Ciclope volta ao X-Factor se achando viúvo e começa a reatar seu relacionamento com Jean Grey, explicar tudo o que aconteceu na ausência dela. Isso é um antecedente importante. Um outro são as próprias 2 sagas que eu disse, não vou resumi-las aqui de novo, mas os X-Men também estão dados como mortos. Madelyne Pryor junto com eles, porque ela estava em Dallas, foi televisionada. Quando Ciclope vê que sua esposa estava viva, vê ela morrendo, né, em Dallas. Falei isso no último vídeo, é importante se dar uma conferidinha lá, mas os X-Men fizeram parte de um ritual feito por Forge para prender o adversário durante os eventos de A Queda dos Mutantes e morreram durante o ritual, mas foram trazidos de volta logo em seguida por Roma, a Guardiã Universal, coisa que Ciclope não tinha conhecimento. Isso faz com que Ciclope, no começo de Inferno, esteja procurando seu filho, porque se Madelyne Pryor sobreviveu, apesar dele tê-la visto morrer dessa vez, seu filho deve estar vivo. E ele acabou de pôr Jean Grey a par de tudo. Então nós vamos ter um arco do X-Factor, onde eles procuram Nathan Christopher, que deve ter sobrevivido. Eu disse que a saga é uma trilogia, é importante lembrar também a primeira história dessa trilogia de crossovers. Em Massacre de Mutantes, o Senhor Sinistro, que age a partir das sombras, estava matando os Morlocks para tirá-los da equação da reserva genética. Ele não quer que aqueles mutantes, com poderes em geral inúteis e com aparências hediondas, se reproduzam para que o seu DNA se misture ao DNA geral dos mutantes. Ele quer mutantes dentro do seu conceito de perfeição. Isso é muito importante, porque ele está selecionando e guardando crianças para poder fazer essa próxima geração, para poder realizar isso. E uma criança especial, nós vamos saber mais futuramente, falei disso bastante aqui no vídeo do Ciclope também, é o próprio Nathan Christopher, porque ele engendrou o nascimento dessa criança. Madelyne Pryor é um clone que substituiu Jean Grey quando ele mais precisava. Ele esperava que o filho de Ciclope e Jean, né, dois mutantes com quem ele já tinha tido contato no passado, porque eles voltaram no tempo, falei também disso no vídeo do Ciclope, esses 2 mutantes, ele quer de todo jeito a cria deles. Ele quer, porque ele acredita que esse mutante que vai nascer dos 2 vai ser capaz de derrotar Apocalipse, de quem ele inclusive tem muito medo, mas não só porque ele o traiu, principalmente porque, se a gente for ver também a Era do Apocalipse, nós sabemos que os objetivos de Apocalipse são contrários aos de Sinistro. Sinistro não quer que o mundo seja praticamente destruído numa guerra, porque ele quer peneirar a reserva genética a seu bel prazer. E o massacre indiscriminado que Apocalipse pretende promover vai atrapalhar, vai eliminar mutantes ou pessoas com potencial para mutação, para que tenham filhos mutantes, que Sinistro talvez quisesse esperar o resultado, quisesse esperar que procriassem, né? O Sinistro pensa o tempo todo nesses termos, cria, procriação, ele é um eugenista, ele é praticamente um nazista. Bom, Sinistro está atrás da criança, e a criança não está com ele, apesar dele ter feito várias tentativas de obtê-la. Inclusive foi ele que separou a mãe e o filho durante o ataque. Ele queria pegar a criança, matar Madelyne Pryor e passar uma borracha, limpar tudo, fazer uma queima de arquivo mesmo, para que o Ciclope nunca soubesse nem que o filho está vivo, nem que Madelyne Pryor é um clone de Jean Grey. Só que Madelyne Pryor é manipulada por Sinistro para encontrar seu filho, porque Sinistro quer a criança de volta. Mas ela também está sendo manipulada por um outro ente. Isso a gente vê mais nos antecedentes da revista mensal dos X-Men. Ela está sofrendo mutações, não seriam mutações, sofrendo mudanças mesmo de comportamento, está ficando mais agressiva, ela começa a ter um caso com o irmão de Ciclope que está nos X-Men, Alex Summers, e durante toda essa sua mudança, essa sua forma mais agressiva, ela está em contato com um ente. Quem é esse? É Narciste. Narciste é um demônio que habita o Limbo. Limbo é uma dimensão onde Illyana Rasputin, a irmã de Colossus, surgiu quando era pequena, quando atravessou acidentalmente um portal e ficou presa por anos, voltando já com a aparência adolescente para junto dos X-Men e depois passando a integrar os Novos Mutantes, cujos antecedentes também eu vou falar aqui. Então,
o limbo é essa dimensão paralela que ela é capaz de acessar com seus portais e onde ela passou vários anos enquanto na Terra passaram apenas alguns minutos. Então por isso ela volta adolescente, os X-Men estão na mesma idade, com a mesma aparência e tem dificuldade para reconhecê-la e entender o que aconteceu. E o Narciste é um dos demônios que habita o limbo. Outro dos demônios que habita o limbo é o Sim e um outro é o Belasco. E agora eu vou entrar um pouco nos antecedentes de Os Novos Mutantes. Existe uma luta pelo poder dentro do limbo. Belasco governa o limbo há eras. Belasco é o demônio-chefe do limbo e ele foi quem treinou e em parte inclusive torturou Illyana para que ela se tornasse o que ele chama de a filha do inferno. E a espada espiritual que Illyana carrega é feita com partes de sua própria alma, extraídas por Belasco de dentro dela e forjadas numa espada, e é o que dá controle sobre o limbo. Então, Belasco controla o limbo através de sua pupila Illyana, que, rebelde, voltou ao universo principal, fugiu para o universo Marvel e deixou o limbo. E Sim e Narciste tramam para derrubar Belasco. Então, quando o inferno começa, Belasco foi destronado. Sim quer a todo momento, de toda maneira, possuir a espada espiritual e o controle do limbo. E Narciste está aparentemente aliado assim, mas, como nós diríamos aqui em bom português, comendo pelas beiradas, se preparando para derrotar também um aliado. Narciste, então, faz um pacto com Madelyne Pryor. E é esse pacto que também vai motivar parte dos desdobramentos de Inferno. Então, na revista dos Novos Mutantes, nós vamos ver principalmente o confronto de Illyana com Sim, que a agride mais diretamente e que tenta a todo momento tomar-lhe a espada espiritual e assumir o controle da espada espiritual para assim assumir o controle do limbo. Na revista dos X-Men, nós vamos vendo a corrupção de Madelyne Pryor, cada vez mais enlouquecida pelas revelações que vai descobrindo conforme Narciste vai motivando ela a investigar mais, a entrar nas bases do Senhor Sinistro, e aí ela vai localizando, vai vendo que suas memórias são falsas, vai encontrando o tubo onde ela foi engendrada geneticamente e vai percebendo que as crianças, se não me engano, foram parar no Projeto Despertar, um projeto que também era anti-mutante e que meio que recolhia filhos de mutantes. O Projeto Despertar vai aparecer mais em edições futuras, vai ser citado algumas vezes por N. Peter Wright, mas existiam algumas crianças que estavam nas mãos do Projeto Despertar e era delas que o Senhor Sinistro queria obter, do Projeto Despertar que ele queria obter as crianças, inclusive Nathan Christopher, principalmente Nathan Christopher, na verdade. Então, conforme ela vai se confrontando com as revelações feitas por Narciste, na verdade, feitas não, ele vai fazendo com que ela descubra sozinha, mas ele está manipulando para aproximá-la mais da corrupção, para aumentar seu ódio. E ele quer torná-la a rainha dos doentes. Ele quer usá-la, ele sabe como ela é clone de Jean Grey, ela tem poderes psíquicos incríveis, e ele quer ela completamente corrupta do seu lado, do mesmo jeito que o Mestre Mental já tentou fazer com a Fênix. E Narciste consegue isso. Mas nós vamos vendo esse caminho em X-Men, vamos vendo em X-Factor Jean Grey e Ciclope procurando Nathan Christopher também, e a luta de Illyana e Sim em Novos Mutantes. Isso vai se desenrolando, outros elementos vão se apresentando, elementos muito importantes, como por exemplo o Magneto. Magneto, antes de A Queda dos Mutantes, foi infiltrado no Clube do Inferno por Tempestade. Porém, durante A Queda dos Mutantes, quando Tempestade vê a possibilidade de implantar seu plano Ômega, o plano de fazer com que os X-Men fiquem dados como mortos e ninguém saiba que na verdade eles sobreviveram, ela não avisa nem Magneto. Então Magneto fica sozinho no Clube do Inferno, começa a ser cada vez mais rígido depois, também em A Queda dos Mutantes, da morte de Cifra com os Novos Mutantes. Então eles vão se afastando de seu professor, que é Magneto. Magneto vai ficando mais sozinho e isolado à frente do Instituto Xavier e acaba ficando mais próximo do Clube do Inferno, apesar de não se tornar um vilão nesse momento. É importante dizer isso, mas cada vez mais revoltados com o seu professor, por conta da sua atitude autoritária, os Novos Mutantes vão se aproximando do X-Factor e eles vão conhecer outros mutantes adolescentes durante o Inferno, que são os Exterminadores. É uma tentativa de título mensal escrita também pela Louise Simonson, mesmo que escrevia os Novos Mutantes e o X-Factor. Eu tenho a impressão de que não vingou, mas ficou parecendo uma minissérie durante alguns meses, enquanto se desenrolava o Inferno. Nós tivemos também uma revista mensal dos Exterminadores. Quem eram os Exterminadores? Julio Esteban Richter, o Rictor, que depois foi ser da X-Force também, dos próprios Novos Mutantes, que tem o poder de controlar a Terra, provocar terremotos, e que era prisioneiro da direita de Cameron Hodge.
outros alunos, outros jovens que o X-Factor abduziu fingindo capturar e que ele estava treinando, né? A equipe estava treinando em seu complexo, então nós vamos ter também Rusty Collins, que eu até já mostrei aqui a versão dele para os cinemas no filme Deadpool 2, e Skid Blevins, que é a menina que tem o campo de força deslizante, que você não consegue tocar nela sem escorregar, você não consegue tocar nela de verdade, e que durante o Massacre de Mutantes fez amizade com Rust, e foi por causa da fuga dos dois, inclusive, que o X-Factor entrou nos esgotos e tomou ciência do Massacre de Mutantes. Queria lembrar aqui, você vai ver isso também no vídeo de Massacre de Mutantes. Bom, os Exterminadores meio que se fundem aos Novos Mutantes ao longo da saga Inferno, eles ficam cada vez mais próximos, mais amigos, e no final vai ter todos eles interagindo juntos no título dos Novos Mutantes. Eu acho que se Exterminadores tivesse vendido mais durante a saga Inferno, talvez fosse um título solo só dos personagens que o X-Factor abduziu, mas não foi o caso. E os Novos Mutantes passam a habitar a nave do X-Factor após o Inferno. Né? Tudo bem, isso é depois de Inferno, mas é uma das mudanças importantes do status quo dos mutantes, que vai acontecer durante a saga Inferno. Outra delas, o fim de Illyana, que eu vou falar mais aqui na conclusão da saga. Mas como eu disse, essas coisas vão se desenrolando simultaneamente e crescendo, até o crossover final. O crossover final não acaba reunindo as três equipes, acaba reunindo X-Factor e X-Men, e o Colossus se desliga dos X-Men, se separa dos X-Men e vai interagir com os Novos Mutantes no seu desfecho da saga Inferno. Então, cada vez mais corrupta e enlouquecida, Madelyne Pryor finalmente se coloca em posse de seu filho. E o que ela quer fazer nessa hora é matá-lo. Ela está completamente enlouquecida, ela descobriu que é um clone, sua vida não é de verdade em sua cabeça, cada vez mais abalada. Pior, no momento de todas essas revelações, no momento em que ela talvez pudesse fazer a opção pela redenção e por não se tornar corrupta como Narciste insiste e tenta a todo momento, ela vê seu marido, o homem que ela amou e que ela acha que a abandonou para morrer, que nem a procurou na cabeça dela, porque ela não sabe das tentativas de Ciclope e que ele encontrou um corpo. Não sabe que... Agora ela sabe até que o Sinistro clona pessoas, mas que aquele corpo, inclusive, muito provavelmente tinha grande veracidade, parte do DNA dela, apesar de não ser capaz de fazer teste de DNA naquela época, com certeza é um corpo com muita aparência para enganar o Ciclope, né? Com muito da aparência dela. Não sabe de nada disso. O que ela sabe é que Ciclope está com Jean Grey. E ela acha que tudo realmente foi uma ilusão, que ele nunca a amou, só a procurou porque ela era parecida, e a prova estava aí. Assim que ela voltou, Ciclope sequer a procurou quando ela foi atacada, perdida e socorrida finalmente pelos X-Men. Então, completamente enlouquecida, ela decide matar a criança e dá a entender que matará a si mesma após fazer isso. E é o que Narciste deseja, porque Narciste quer obter poder sobre o plano material e sobre o limbo, e ele precisa do sacrifício de uma criança pura e inocente. E Nathan Christopher não só atende os pré-requisitos, como é filho da mulher que pretende matá-lo, o que tornaria aquele ritual muito mais maligno. O X-Factor e os X-Men então vão se juntar para derrotar Madelyne Pryor. Enquanto isso, os Novos Mutantes estão lutando contra, assim, como eu disse, e com os efeitos de uma invasão que os X-Men e o X-Factor também estão enfrentando. Essa invasão aconteceu também nos antecedentes da saga, eu acabei pulando aqui, durante uma fuga de Illyana do Limbo. Ela foge com sua equipe, os Novos Mutantes, do Limbo, após um confronto com Sim, após justamente a derrocada de Belasco. E quando ela abre o portal para ver apenas ela e os Novos Mutantes, vários demônios do Limbo vêm junto. E ela percebe que Sim manipulou o portal para poder trazê-los. E eles se enxertam em objetos inanimados de Nova York. Então nós vamos ver caixa de correio tentando comer o braço do carteiro, nós vamos ver aqueles binóculos de mirantes em prédios altos de Nova York tentando comer os olhos das pessoas que tentam por eles olharem, elevadores, uma série de loucuras. Inferno é uma saga extremamente psicodélica, cheia de visões inusitadas. Nós vemos uma lata de lixo correndo, tentando pegar as pessoas, carros, e tudo isso por quê? Porque demônios do Limbo atravessaram esse portal de Illyana e se enxertaram em objetos inanimados. Só que isso também não é só o que acontece, né? Inclusive Inferno irradiou para outras revistas. Existe uma revista do Homem-Aranha, por exemplo, onde demônios do Limbo se passaram pelos amigos mortos do Homem-Aranha e infernizaram alguns de seus amigos vivos. Um grande balão do Homem-Aranha que tinha numa parada de Nova York, o Homem-Aranha finalmente estava sendo reconhecido como um grande herói em Nova York, ganhou vida, como aquele
bicho de chantilly, aquela criatura que aparece em Os Caça-Fantasmas. Tem uma cena muito parecida com o balão do Homem-Aranha em Nova York. E acontecem vários desses eventos insólitos. E os Novos Mutantes são a equipe que mais lida com isso, porque está mais em Nova York. Só que essas transformações não afetaram só objetos inanimados. Então, nós temos X-Men muito mais selvagens. Os X-Men, inclusive, matam os carrascos, que foram aqueles que promoveram o massacre de mutantes, né, na primeira história da trilogia, no primeiro crossover. Eles matam eles e eles comemoram na revista que eles os mataram, que só escapou a Maligna. E olha só que interessante, a Maligna é a ex-mulher de Destrutor, né? Eles não chegaram a se casar, mas viveram juntos, conviveram maritalmente. A ex-mulher de Destrutor que está sendo possuída por essa Maligna, mas é Polaris, membro dos X-Men. E eles falam assim, só ela que escapou, tipo, se ela tivesse lá, tinha morrido também. Né? Depois nós vamos saber que esses carrascos já tinham sido clonados antes e vão ser clonados ainda vezes sem conta pelo Sinistro, toda vez que ele achar necessário trazê-los de volta. Então não vai ser a última vez que nós vemos os carrascos. Mas os X-Men os mataram e estão comemorando. São X-Men muito diferentes. Quando eles se encontram com o X-Factor, o Wolverine agarra a Jean Grey na frente do Ciclope, dá um beijo na boca dela antes que ela possa ter reação e nem se preocupa com ele. Né? E o X-Factor modera um pouco ali, percebe que eles não estão muito normais, mas fica contente também por ver que seus amigos estão vivos, né? Sobreviveram à queda dos mutantes e tudo mais. Então eles juntos vão enfrentar Madelyne Pryor, cada vez mais enlouquecida. Um confronto que termina com o aparente suicídio de Madelyne Pryor. Ela luta até o esgotamento contra o X-Factor e o X-Men. E os X-Men, tentando a todo momento matar a criança, tentando a todo momento matar Ciclope, matar Jean Grey. Depois, extremamente enfraquecida, ela meio que desiste de viver nos braços de Jean Grey. E ainda entrega a Jean Grey um conjunto de memórias. Usa seus poderes telepáticos para transplantar a Jean Grey memórias de quando a Fênix substituiu Jean Grey e que Madelyne Pryor teve acesso. Ela teve em contato com parte do poder da Força Fênix depois que a Força Fênix se desincorporou, se suicidou na área azul da Lua. Que você também pode conferir aqui no nosso vídeo sobre a saga da Fênix Negra. Acho que é mais um vídeo que eu vou ter que colocar aqui na descrição desse vídeo que você está vendo. Vou fazer isso, inclusive. Mas, seguindo, então Jean Grey entende um pouco, inclusive, da confusão de Madelyne Pryor ao receber aquelas memórias, aquela mulher que tinha memórias falsas de si mesma e recebeu memórias que não eram suas, né? Que eram da Fênix. Então, uma pessoa cada vez mais confusa, sujeita àquilo tudo. Madelyne Pryor termina por morrer nos seus braços. E os X-Men e o X-Factor estão de posse de novo do filho do Ciclope. O Ciclope agora viúvo de verdade, mas ainda existem problemas a resolver. Os X-Men querem a cabeça de Sinistro, que engendrou tudo, engendrou o nascimento da criança e todo o sofrimento pelo qual passou Madelyne Pryor. Então esse é o grande motivo do X-Factor, e o grande motivo dos X-Men que já tinham exterminado os carrascos, exceto por Maligna, era pegar o homem que matou os Morlocks. Então todos eles vão tentar localizar o Senhor Sinistro e fazer frente a ele e colocá-lo contra a parede. Do outro lado, os Novos Mutantes, quem está enlouquecendo cada vez mais nos Novos Mutantes é Illyana Rasputin. Illyana Rasputin é manipulada por Sim. Sim é mais grosseiro, não é que nem Narciso, não fica tramando pelas sombras, mas ele move o ódio que ela tem dele para fazer ela ficar cada vez mais irritada e mais corrupta lutando contra ele, e ela se torna cada vez mais na filha do inferno, começa a adotar, materializar cada vez mais uma armadura até que ela não atira, uma armadura branca, meio prateada, que tem chifres e cauda, e ela empunha a espada espiritual contra Sim, que quer a espada, como eu disse, a todo custo. Bom, o problema é que no limbo o tempo passa de uma forma muito diferente. Haja vista a situação de Illyana, que deveria ser uma criança, ficou vários anos lá, quando apenas algumas horas se passaram na Terra. E durante seu confronto com Sim e a perseguição a ele, ela encontra lugares no limbo que estão cheios dos discos de teleporte que ela é capaz de produzir. E ela vê o surgimento dela mesma, pequena, ingressando no limbo. E os Novos Mutantes abduzem Illyana antes que ela se torne a Illyana que eles conhecem e começam a protegê-la. Mas em determinado momento, Illyana, após derrotar Sim e perceber que era meio o que ele queria, sua corrupção total, mesmo ele não morrendo, mas ao decidir matá-lo, ao desferir um golpe para matá-lo, ela percebe que fez o que ele quis e que tudo está perdido, que o inferno só vai aumentar e mais demônios virão do limbo. Então ela olha para aquela criança, a toma das mãos de Rani Sinclair,
a Lupina dos Novos Mutantes e diz: tudo é culpa sua, eu vou matar você. E no meio daquilo tudo, ela com a criança nas mãos, o turbilhão aumentando, ela vai se ver frente a frente com o Colossus, que veio para ajudar, vai ter dúvidas, ela não sabe, o Colossus luta ao lado dos Novos Mutantes e eles acreditam que os X-Men estão mortos, mas como o Limbo também é portal para realidades alternativas, não fica muito claro para eles que aquele é o verdadeiro Colossus, mas isso comove ela tem um momento de hesitação, então ela drena todo o Limbo de volta com seus discos de teletransporte. Puxa tudo de volta para o Limbo, todos os demônios, e a impressão que dá é que ela foi junto, e Rani Sinclair fica desesperada porque não consegue encontrar a criança. Não consegue mais encontrar a criança que ela estava ameaçando matar, que é ela própria mais jovem. E aí a armadura dela cai vazia, aparentemente, e é quando o Colossus, quando todos eles começam a ouvir, procurando a criança, um som estranho, uma espécie de choro, e Colossus diz: não, o choro vem da armadura. E ele abre a armadura e nós encontramos a jovem Illyana Rasputin, aquela que foi abduzida por Belasco, lá naquela base do Triângulo das Bermudas que os X-Men se instalaram após derrotar Magneto, muitas edições antes disso. Ali, viva, bem e inocente, sem nunca ter se tornado a filha do inferno. É essa Illyana que vai crescer um pouco mais, acompanhando os X-Men, conhecendo os Novos Mutantes de novo, pela primeira vez os Novos Mutantes se lembram quem ela é, vai ter uma grande amizade com Lince Negra, que era muito amiga de Illyana, e que depois, pouco antes dos eventos de Atração Fatal, vai morrer vítima do vírus do legado. Então isso encerra o arco dos Novos Mutantes e encerra a invasão dos demônios do Limbo durante a saga Inferno à cidade de Nova York e correndo o risco de se espalhar pelo mundo. Antes de chegar na conclusão, que é o confronto dos X-Men com o Senhor Sinistro, fazer uma nota, é uma nota mesmo, viu gente, é muito curto, do que foi a participação do Excalibur em Inferno. Então o Excalibur vem aos Estados Unidos, porque vê as cenas da comoção criada pelo evento Inferno, e eles acreditam que os X-Men estão vivos, né? O Excalibur são parte dos sobreviventes dos X-Men do Massacre de Mutantes que estão feridos na Ilha Muir e que acham que seus amigos morreram durante a queda dos mutantes, por isso fundaram um novo grupo que é o Excalibur, lá na Ilha Muir mesmo, agindo mais na Inglaterra e no Reino Unido, com o Capitão Britânia, a Elemental Transmorpha Megan, e com Rachel Grey, que é uma X-Men vinda do futuro e que estava desaparecida há algum tempo. Eles vêm juntos, são atingidos pela corrupção que está se espalhando por Nova York depois que Illyana abriu os portais, e Megan principalmente, que é mais sugestionável, cujos poderes têm a ver inclusive com o que as pessoas esperam dela, se torna uma criatura de aparência mais maligna e mais feérica, mais fada, porque tem a ver inclusive com sua natureza física, e se torna um outro ente durante a invasão. E Brian Braddock, o Capitão Britânia, também por ter poderes mágicos, sucumbe a essa dominação e se torna uma espécie de Rambo, que tem que ser detido pelo Noturno e pela Lince Negra, pela própria Rachel Grey. Então esse é o arco do Excalibur passando em paralelo. Boa parte da aventura se desenrola num cinema abandonado durante quase todo o evento de possessão das criaturas em objetos inanimados, e vai terminar com a redenção dos possuídos, vai terminar com eles voltando ao seu normal e com Megan muito envergonhada das coisas que fez enquanto assumiu essa outra persona, essa espécie de ente meio do limbo, meio da terra. Os X-Men então vão encontrar o nosso grande algoz da saga toda, o Senhor Sinistro, na Mansão X. Eles vão até lá, vão encontrá-lo. Os carrascos já fizeram um grande esforço na pessoa do Dente Sabe para destruir o cérebro. E agora, no confronto final dos X-Men e do X-Factor contra o Senhor Sinistro, a Mansão Xavier acaba sendo destruída quando eles se encontram com ele. E Ciclope é quem dá o golpe final em Sinistro, depois dele ameaçar fazer revelações, inclusive sobre a origem de Ciclope. Hoje nós já sabemos, falei até no vídeo do Ciclope, parte da infância do Ciclope foi aos cuidados do Senhor Sinistro, que se infiltrou no orfanato e fazia experiência com outras crianças no orfanato, onde Ciclope ficou internado, ficou hospedado não é a palavra, né? Internado esperando que alguém o adotasse, mas também internado em condição clínica, porque ele estava em coma desde a queda do avião, na qual ele protegeu seu irmão, Alex Summers, que depois ia ser o Destrutor, porque os dois pularam num único paraquedas. Falei de tudo isso aqui no vídeo do Ciclope. Então ele fez revelações que os dois já se conheciam, fala um pouco mais
de tudo que ele planeja, mas é interrompido pelo Ciclope, interrompido por um Ciclope muito irritado por ter tido toda a sua vida manipulada por aquela criatura, e Ciclope usa seus poderes sem se conter. E a gente vai ver um esqueleto caindo depois disso, achando que o Senhor Sinistro morreu. O Senhor Sinistro, claro, vai ter sobrevivido, talvez aquele tivesse até mesmo morrido, mas não fosse nem o verdadeiro Senhor Sinistro, uma vez que ele é um clonador. Mas nós vamos ter um vislumbre do que o poder de Ciclope e por que Sinistro teme tanto, mas deseja tanto também possuir um filho dele para usar contra Apocalipse. Por que Ciclope é tão poderoso para o Sinistro? Porque Sinistro é envolto no mesmo metal celestial do qual é feita a armadura de Apocalipse. Pelo menos uma de suas cópias, senão ele pode ser destruído pelas rajadas ópticas de Ciclope. Imagine isso somado ao potencial telecinético e telepático de Jean Grey. Né? Isso é o X-Men que nós vimos na Era do Apocalipse. Isso é Cable se ele pudesse atingir todo o seu potencial, ao invés de ser infectado pelo vírus tecno-orgânico, como o Apocalipse vai fazer em seguida. Também já falei disso aqui no vídeo do Ciclope. Então, essa é a conclusão de Inferno. A conclusão de Inferno é a derrota de Sinistro, sua aparente morte, e a derrota de Sim do lado dos Novos Mutantes, e de Narciste também, ali entre X-Men e X-Factor, porque com a derrota de Madelyne Pryor, os planos de Narciste não se concretizam. Outra coisa importante disso tudo é, como eu disse, as histórias, os eventos de Inferno se espalharam por outras revistas. Nós temos um outro vilão também, o Duende Macabro, um inimigo do Homem-Aranha, que também vai fazer um pacto com Narciste ao longo de Inferno e vai passar a agir em seu nome mesmo depois de Inferno. Importante colocar isso, apesar de eu não falar mais profundamente aqui, porque Inferno, inclusive, se expandiu para várias outras revistas do Universo Marvel. Esse é o resumo. Inferno é uma dessas sagas, um desses crossovers com muitos eventos em paralelo acontecendo, então pode ter faltado alguma coisa. Se faltou, peço que vocês me desculpem. Queria dizer também outra coisa que vocês vão perceber que faltaram no vídeo. Eu não utilizei imagens durante a minha narrativa dessa vez. Um recurso que eu uso já há bastante tempo. Vou explicar rapidamente aqui. Estou com um problema técnico, meu computador com o meu programa de edição que eu estou mais familiarizado, parou de funcionar no final de semana. Eu gravo o vídeo um dia antes do lançamento. Então, esse vídeo vai ser todo editado no meu celular. E para isso, eu decidi deixar o menor número de recursos para não correr o risco desse vídeo atrasar. Tá? Eu vou fazer um post no Instagram com as imagens mais importantes que estão omitidas nesse vídeo. E quando o vídeo for upado por YouTube, eu vou colocar ou na descrição ou num comentário fixado no topo o link dessa postagem no Instagram para vocês poderem ver mudanças importantes que os X-Men sofreram durante a saga, quem é o demônio Narciste, por exemplo, e outras coisas importantes, outros recursos visuais importantes que eu poderia ter utilizado nesse vídeo se ao invés de editá-lo no celular tivesse editado no computador, que infelizmente só vou poder consertar na semana. De novo, então, muito obrigado pela sua audiência e eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. Quarta-feira, nós temos X-Men principais personagens com uma equipe novamente, dessa vez a X-Force. Até lá, pessoal!